Bom, irmãos, meu nome é Isabelle, para quem não conhece. No último vídeo eu falei que eu ia relatar alguns sonhos, e então aqui vai. Eu sonhei com uma lua de sangue, eu não me recordo muito, porque eu despertei muito rápido desse sonho. E eu sonhei que a gente estava vendo a lua de sangue e tinha umas pessoas assim embaixo. Eu não sei ao certo, mas parecia que elas estavam de branco, então para eu não errar e pecar, eu vou falar só até que onde eu lembro. E aí eu vou pro segundo sonho. No segundo sonho, eu sonhei que eu estava vendo o sol estava desse lado, assim, normal, e do lado de cá estava uma lua, ela estava assim, em formato de U. Só que dentro de mim eu tinha um entendimento que quando ela fizesse assim e se alinhasse com o sol, ia vir catástrofe. Essa foi a palavra que veio dentro de mim nesse sonho. E aí eu explicava para minha filha Sofia, né, dizendo isso a ela. Você está vendo ali, quando ela virar, vai vir catástrofe sobre a terra. Aí agora eu vou pro terceiro sonho. Eu sonhei com um ser, né? Ele tava saindo de um lugar assim, de dentro de uma... Era como se fosse uma água preta, uma lama, algo parecido assim. Ele era bem troncudinho assim em cima no ombro. E nessa parte do ombro dele tinha como se fossem uns espinhos assim, sabe? Desnivelados. E dentro de mim aquilo ali dizia que era como se fosse Satanás. E eu tava me vendo em uma parte assim de túnel de pedra quadrado e tinha um ser atrás de mim, né? Tava lá comigo. Só que depois, nessa mesma cena, eu me via em terceira pessoa. Eu já tava me vendo lá e tudo acontecendo de novo. E aí esse sonho acaba aqui. Depois eu sonhei que eu tava em um prédio, era um prédio muito alto, e tinha um ser. E ele era o único que eu não via como um ser humano. Ele era como se fosse uma alma acinzentada. Ele era bem grande, tinha mais de 2 metros de altura. E o segurança desse lugar, ele dizia que já estava indo embora. E toda vez que o segurança ia embora, as pessoas ficavam aterrorizadas. Algumas pessoas, outras não, ficavam nas suas. E aí eu fiquei desesperada. O segurança vai embora agora, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Eu fiquei desesperada. Tinha eu, uma moça, e tinha mais alguém também, que eu não me lembro, que ficava desesperado querendo sair. E tinha umas pessoas sentadas assim, trabalhando como se nada tivesse acontecendo, só que esse homem acinzentado era como se ele sugasse a alma dessas pessoas. E aí eu ficava assim aterrorizada e querendo fugir. Quando eu chegava lá em cima, para tentar fugir, dentro de mim parecia que era o genro de Trump, Jared Kushner, né? E eu tentava fugir. E quando eu olhava para baixo, eu via 2 policiais. Aí eu dizia, agora é minha hora, eu vou fugir. Aqui eu não vou ficar, minha alma não vai pegar, não. Eu vou me jogar daqui, eu pulo daqui, eu faço qualquer coisa. E quando eu vi os policiais, eu dizia, eu vou chamar eles para pedir socorro. Só que dentro de mim algo me dizia também que eles faziam parte do mesmo sistema. Aí eu acordei. Depois eu tive um outro sonho, que eu estava dentro de um avião. Isso eu vendo o piloto conversar com o copiloto. Eu estava de frente para eles e eles de frente para a parte do vidro assim, né, do avião, para enxergar mesmo. Aí o piloto falava pro copiloto, você tá vendo o que tá vindo ali? Quando ele olhava assim assustado, aí ele dizia, aquilo ali é um míssil, vai atingir a gente. E na mesma hora ele pensava correndo, ele tinha por volta de uns 35 anos mais ou menos. E aí ele dizia assim, eu vou desligar o avião todo porque o míssil vai perder o alcance, vai perder, a gente não vai achar. E isso no meu sonho ele terminava se tornando recorrente. Outros aviões também passavam pela mesma coisa e tinham que desligar. Só que no último sonho, ou só que na última parte do sonho, era já um senhor, né? E eu estava em todos esses voos, era a mesma coisa. Eles sempre desligavam e conseguia, por mim, se eu não acertar eles. Só que no último era um senhor e ele tentava fazer a mesma coisa. E aí, quando ele desligava, não tinha muito sucesso, porque o avião ele já estava muito próximo de casas. Então, o avião começava a descer. Descia assim, sabe? Já muito perto mesmo das casas. Aí ele dizia, a única coisa que eu vou fazer é jogar aqui perto desse mar. E dentro de mim, algo me dizia que era como se fosse o Irã atacando aviões de pessoas civis. Aí, o último sonho que eu quero relatar, e eu quero deixar até um aviso também no final, é que eu sonhei com o anjo orfaninho, aquele que tem uma roda dentro, menor, uma maior por fora e tem um olho. E em todas as rodas tem olho, né? A gente sabe que esse anjo ele é muito poderoso. Eu estava em um lugar chamado Liberdade, aqui onde eu moro. Era na casa de minha avó. E nisso eu tinha deixado meus filhos brincar numa casa que era onde a gente brincava também com as filhas dessa moça, né? Quando a gente era jovem, ia pra casa de minha avó. E aí,
Quando eu chamava Lucas, Alice tem 4, Lucas tem 5. E aí eu chamava eles e eles ficavam admirados, olhando para cima o tempo todo, sem piscar, sem se mover, como se tivessem parado mesmo, estacalados. E eu não estava vendo ainda, né? Só que depois o meu entendimento abriu no sonho. E aí quando eu olhava para cima, pense num anjo, tão grande, mas tão grande, ele era tão grande, que eu não consigo nem dizer o tamanho ao certo dele assim comparado aos meus filhos. E os meus filhos parados olhando para eles, até eu ficava impressionada olhando para eles. E ele estava bem pertinho mesmo, assim, sabe? De Lucas e de Alice, olhando mesmo para eles. E aí eu despertei esse sonho também. Então eu vim aqui deixar esses sonhos registrados, relatados, né? E tem sonho que Deus dá, que é um aviso que vai acontecer, e tem sonho que Deus nos dá para ser um alerta para a gente orar, interceder para que não aconteça. Se a gente se atentar à palavra de Deus, em Amós, ele teve 3 visões, e ele orou e Deus não permitiu que as 3 visões acontecessem. Então o que eu quero deixar aqui agora como um alerta é, se esse anjo muito poderoso está em cima olhando, me protegendo os meus filhos, então eu peço que vocês possam orar bastante, proteger bastante o filho de vocês, sobrinhos, vizinhos, amigos, orar, interceder, porque a gente sabe que coisa boa não está vindo aí, e as crianças elas precisam bastante, né, de proteção, vamos dizer assim, né? A gente tem que estar sempre vigiando e orando o tempo todo sem cessar. Nós vamos fazer isso também para as crianças e os adolescentes também. E eu quero deixar a paz do Senhor Jesus com todos vocês e que a gente possa descansar nele, pois somente ele é o nosso descanso e a rocha eterna da nossa salvação. Amém. Graças a Deus. Fiquem bem.